O tema dessa noite é: entre no quarto e tire a máscara. O texto se encontra lá em Mateus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus 6. Mateus 6, a partir do versículo 5, que diz assim. Mateus 6, a partir do 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. E uma das coisas que a gente tem a certeza, como Jacqueline já disse aqui, a gente só pode conhecer, a gente só conhece. Só tem intimidade com quem conhece, só pode conhecer se tiver intimidade. E eu fiquei me perguntando, por que que aqui em Mateus não tem: tu, porém, quando orares, entra na tua sala, ou entra no banheiro, ou entra no quintal? Porque quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de se despir. Você não troca de roupa na sala da sua casa. Você não troca de roupa na cozinha da sua casa. Quarto é lugar de se despir. E é lugar de ter intimidade. É lugar de rasgar a alma. O que significa despir na visão espiritual, olhando para o lado espiritual? É você rasgar a sua alma. Quarto não é lugar de você entrar para se esconder, como muitos têm feito. Por essa pandemia, por tudo que tem acontecido, muitos têm entrado no quarto para se esconder, para se cobrir até a cabeça e para fugir. Mas o Senhor, Ele traz nessa noite para mim e para você a instrução: entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai. Entra no teu quarto, que é lugar de intimidade. Entra no teu quarto, que é o lugar de onde você pode se despir, onde você pode rasgar a sua alma, para falar com o teu Deus, o teu Pai e o teu Senhor. Se as circunstâncias estão querendo levar você para o seu quarto, para você se esconder, apagar a luz, se cobrir, ficar ali escondida, quietinha ou quietinho, o Senhor, Ele diz nessa noite para mim e para você: entre no seu quarto, mas não para fugir, não para se esconder, mas para ter intimidade comigo, para falar comigo, que sou o teu Pai e o teu Senhor. Amém? Tem uma canção que diz assim: fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios, como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas, como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu
meu pastor. E diz: eu sou o teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. O Senhor, Ele quer revelar segredos para mim e para você. É o desejo de Deus. Não depende de títulos. Depende da intimidade. Depende do relacionamento. Depende do se despir diante do Senhor. Ele quer enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Porque ninguém tem essa capacidade de enxugar as minhas lágrimas e as tuas lágrimas como o Senhor. E o Senhor, Ele quer falar conosco nessa hora de angústia, nessa hora de amargura, nessa hora amarga, porque Ele é o nosso pastor. Mas para falar com o Senhor e para ouvir essa voz, para ouvir a voz do nosso pastor, nós precisamos tirar as capas. O Senhor, Ele tratava muito forte ao meu coração que nós precisamos tirar as capas. Quando? Mas eu já tirei umas capas aí da minha vida. São todos os dias. Todos os dias o Senhor quer que você entre no seu quarto, no seu lugar secreto com o Senhor, e tire as suas capas. Que capas seriam essas? Capa que está disfarçada de poder, capa de orgulho, capa de dinheiro, capa de soberba, capa da autossuficiência, capa do pecado, muitas vezes. E o Senhor, Ele quer que você e eu tiremos essas capas. É todo dia. Não, mas eu já tirei todas as minhas capas. Mas o Senhor, Ele diz que é para tirar todos os dias. Porque tem capas transparentes. Tem capas de chuvas que são transparentes. E muitas vezes você pensa que a pessoa não está nem com capa, não está nem com a proteção ali, né? Em relação à chuva. Mas mesmo a capa transparente é uma capa. E muitas vezes a gente quer se convencer e convencer a Deus que a gente não tem capa nenhuma. E o Senhor, Ele diz que para ouvir a voz dEle, para ouvir a voz do bom pastor, nós temos que tirar as nossas capas. Todos os dias. Todos os dias. Entra no quarto, entra no teu lugar secreto. Vai falar com o teu pai. Mas antes de falar, precisa tirar a capa. E eu queria que vocês me dissessem aqui dentro, aqui da igreja. Quem costuma vestir aquela capa preta que tem aqui na igreja? Tia Lu. Eu queria que a capa preta viesse para aqui, por favor. Pode se ajoelhar. Irmãos, muitas vezes nós chegamos na presença do Senhor dessa forma. E Deus, Ele sabe quem está por trás da capa. Não adianta você dizer a mim. Não adianta você dizer ao Senhor, eu não tenho capa não. Irmãos, Deus sabe quem tem. Deus sabe quem está por trás da capa. Me disseram que era tia Lu quem usava essa capa. Tia Lu passou aqui. Deus, Ele sabe quem está por trás da capa. E o que Ele quer que eu e você faça é tirar essa capa. Deixa tuas capas caírem. Tira a capa para poder falar com o teu pai.
Que a gente tire as nossas capas para a gente poder falar com o Senhor e ouvir a sua voz. Amém? Ju, obrigada. Amém. E como a gente achava que era tia Lu quem vinha com a capa, e eu troquei propositalmente, justamente para mostrar para você que Deus sabe quem está por trás da capa. Não é você, ou não sou eu, que vou dizer, aquele irmão tem capa, aquele ali tem capa. Irmãos, Deus, se você quer ter intimidade com o seu Pai, se você quer ouvir a voz, porque dizer que tem intimidade, todo mundo diz, não é? É fácil todo mundo dizer, eu tenho intimidade com Deus. Mas será que Deus diz a mesma coisa sobre você e sobre mim? E para que a gente possa ouvir, falar com o Senhor e ouvir a sua voz, a gente precisa tirar as capas. Muitas vezes até transparentes, aquelas que a gente nem acha que é capa, mas que a gente sabe que precisa tirar. Então, que a gente possa pedir ao Espírito Santo para mostrar, para nos dizer o que é que precisa sair da nossa vida, para que a gente possa ter uma intimidade maior e melhor com o Senhor. Amém? Para que a gente possa entrar no nosso quarto, quando a gente se ajoelhar e for falar com o nosso Pai, que o que for de capa da nossa vida, a gente entregue logo. Faça como Juliene fez aqui. Jogue a capa logo no chão, antes de falar com o Senhor. Tire logo a capa, amém? E para que a gente possa ouvir a voz de Deus, para que a gente possa ter uma intimidade com o Senhor, uma intimidade da gente para Ele, dele para a gente. Porque muitas vezes tem jovens que dizem assim, eu estou namorando com aquela menina. Aí a mãe pergunta, mas ela sabe? Não. Só quem está namorando é o menino. A menina nem sabe que o rapaz está namorando com ela. Ou vice-versa. Porque não é assim que acontece um relacionamento. Para acontecer um relacionamento, tem que ser duas pessoas. Tem que ser um casal. E mais ainda, com a intimidade, tem que ter relacionamento firmado, tem que ter relacionamento profundo, para poder ter intimidade. E é esse relacionamento que Deus quer conosco. Um relacionamento de intimidade, para a gente falar e Deus ouvir. E para Deus falar e a gente ouvir. Amém? Não fique só a gente falando. Não, a gente sabe que Deus escuta. Não pense que é só você falando. Não, Deus escuta minhas orações. Mas será que você está ouvindo a voz de Deus? Será que você está ouvindo a voz do seu Pai? A voz do seu Senhor? E para que a gente possa ouvir a voz do Pai, para que a gente possa ter intimidade, que a gente possa entrar no nosso quarto, no nosso lugar secreto. Eu faço parte de um grupo de mulheres de oração também, e elas disseram um dia desse, qual é o seu lugar secreto, qual é o seu lugar, o seu altar. E muitas disseram, é na pia lavando louça, é no fogão cozinhando. Irmãos, a gente ora em todos os lugares, mas tem que ter um tempo. Eu não vou dizer a você que eu não oro dentro do carro, dirigindo, no meio do sinal, a gente ora, mas esse não é o lugar apropriado para a gente ter uma intimidade com Deus. Então, o que é que a gente precisa para fazer, para ter uma intimidade com o Senhor? É ter um lugar específico para a gente orar. Quando nós nos mudamos, que chamamos os pastores para ir lá em casa, fazer uma oração, consagrar a casa ao Senhor. O pastor Cleiton, quando ele subiu lá do meu quarto, do quarto da gente, ele disse, Deus, ele me falou onde vai ser o altar dessa casa. Eu achei a coisa mais linda do mundo. E ele disse, o altar vai ser lá no seu quarto. Irmãos, eu tomei posse disso e eu comecei. E todo mundo, até os cachorros lá de casa sabem. Mamãe vai descer para orar, só desce o pequenininho comigo, que é meu companheiro de oração. Mas os outros já ficam quietinhos. Ninguém bate na porta, ninguém me chama, pode o mundo se acabar.
Ninguém vai naquele quarto enquanto eu estiver ali buscando essa intimidade com o Pai. Então, tenha um lugar na sua casa. Ah, mas na minha casa é muita gente, não tem lugar não tem espaço não. Faça um lugar aonde vai ser o seu lugar de intimidade com o Pai. Aonde vai ser o seu lugar. A gente ora na cozinha, a gente ora na pia, lavando louça, ora cozinhando, dirigindo, varrendo casa, mas não é. A gente ora todo o tempo, mas tem que ter um lugar para você se aconchegar nos braços do Pai, para você poder tirar suas capas. E a outra orientação do Senhor nessa noite é que a gente precisa tirar as máscaras. Eita, pode não. As máscaras, missionária Fabrícia ia dizer logo, pode ninguém tirar máscara. A gente não pode tirar essas máscaras, né, que nós estamos usando, por enquanto. Mas nós já declaramos, em nome de Jesus, essa pandemia se acabando. E a gente se libertando dessas máscaras e de tudo isso. No nome de Jesus. Mas o Senhor, Ele quer que a gente tire as nossas máscaras. Jaqueline, enquanto louvava aqui, dizia assim, louve ao Senhor, diga ao Senhor quanto Ele é amado, quanto Ele é adorado. Irmãos, muitas pessoas, e nós temos que cuidar da nossa vida também, porque nós somos seres humanos também. Muitas pessoas calaram a voz por conta dessa máscara. Fecharam a boca. Irmãos, não feche a tua boca, mesmo debaixo dessa máscara, mesmo por trás dessa máscara que você está usando aí de pano, você precisa abrir sua boca para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, para orar ao Senhor. Amém? Não deixe essa pandemia, não deixe essa situação, não deixe as dores, não deixe essa situação, essas circunstâncias calar a sua voz. Não deixe, mesmo com a máscara aqui na igreja, que todo mundo está prevenido, precavido, não permita que sua boca seja fechada, sua voz seja calada. Amém? Mas o Senhor, Ele quer que a gente tire algumas máscaras de nós, para que a gente possa ter intimidade com o Senhor. Para que a gente possa ter intimidade com o Senhor, é necessário que nós joguemos as nossas capas fora. Mesmo aquelas transparentes que ninguém nem vê, nem a gente mesmo percebe, muitas vezes que tem uma capinha ali, nos cobrindo, nos impedindo de falar com o Pai, mas que a gente possa tirar as nossas máscaras também, as nossas capas e as nossas máscaras diante do Senhor. Porque por trás das máscaras, minha mãe disse que o mundo todo está mascarado agora. É uma tristeza, eu sinto. Quando a gente sai na rua, vai para algum canto, é todo mundo de máscara. Você não conhece mais as pessoas. Você não vê mais o sorriso das pessoas. Até porque, por trás das máscaras, você não sabe se a pessoa está rindo. Você não sabe se a pessoa está triste. Você não sabe se a pessoa está chorando. Você não sabe. Mas Deus, o teu Pai, Ele sabe. Ele conhece você por trás das máscaras. Por trás das máscaras. E algumas máscaras, o Senhor, Ele quer, não. Todas as máscaras, o Senhor, Ele quer tirar de nós, para que a gente possa ter uma intimidade com Ele. Por isso que Ele diz aqui em Mateus, no versículo 6, do capítulo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, a gente usa máscara aqui na igreja, na rua, em todo canto, no nosso quarto, na nossa intimidade. Não precisa de máscaras. Não precisa, nem dessa de pano, nem espiritual. Não precisa. Até porque se você for com máscaras para o Senhor, Ele sabe quem está por trás da máscara. Ele sabe o que é que está por trás da máscara.
Então é melhor tirar. Se a gente quer ter uma intimidade com o Senhor, se você quer falar com Deus e ter a certeza que Ele lhe ouviu, e ter a certeza que Deus está falando com você, isso é intimidade. A gente precisa tirar as máscaras. E Deus, Ele conhece. Você pode bater o pé e dizer, eu não tenho máscara, não. Eu sou autêntica, sou o que sou. Irmãos, Deus, Ele conhece, Ele sabe. E a ordem de Deus nessa noite é que todo dia você tire a capa, eu tiro a capa e eu tiro a máscara. Eu tire. Você tire a capa e você tire a máscara. Porque muitas vezes, algumas situações, sentimentos, emoções, alguma circunstância, quer colocar em você máscara que você nem é sua, mas quer lá colocar em você uma máscara como se fosse do Batman, usando a máscara do Homem-Aranha, por exemplo. E nenhuma máscara é para a gente ter diante do Pai. Até porque, se a gente tiver alguma máscara diante do Senhor, Ele sabe quem está por trás. Ele sabe o que é que está por trás. Então, é melhor a gente abrir logo, tira a máscara, fala com Deus, escuta o Senhor, tenha a intimidade, vai crescendo. Porque o que o Senhor trazia para mim, a intimidade é uma escada. Você não pode estar num grau de intimidade e viver sua vida inteira nesse grau. Não, meu grau de intimidade é esse aqui. Não. Você precisa crescer na intimidade com o Pai. Crescer na intimidade. Quanto mais você desce, quanto mais você ora, quanto mais capa você tira de cima de você, quanto mais máscara você tira de cima de você, mais a intimidade com o Senhor cresce. Vale ou não vale a pena a gente tirar nossas máscaras para ter intimidade com o Pai? Louvado seja Deus. E muitas vezes nós queremos usar máscaras de super-heróis. Eu descobri hoje que Superman não usa máscara, não é? Nem sabia disso. Muitas vezes a gente quer usar a máscara de super-heróis. Não, eu sou a super crente, eu sou a autoconfiante, minha máscara é topada. Muitas vezes nós queremos usar máscaras que o Senhor Ele já disse para você tirar. Porque, irmãos, Deus Ele lhe formou. Ele lhe conhece. Ele sabe quem você é, Ele sabe onde tem sinal no seu corpo. Então, Ele lhe conhece, não tem para que ter vergonha de Deus. Então, todo que é máscara que nós estivermos com ela, que chegar para a gente, muitas vezes as situações querem colocar essas máscaras em nós, a gente pode e deve e precisa tirar e colocar no altar do Senhor. Amém? Antes que a gente vá orar, antes que a gente vá falar com o nosso Pai. Quando a gente se ajoelhar, quando a gente for para o nosso lugar secreto, a gente precisa tirar essas capas e tirar essas máscaras. E muitas vezes nós colocamos, não gosto de super-herói, não uso máscara de super-herói, eu uso a máscara do eu, que é a mais sutil, a mais perigosa e a mais difícil de ser arrancada. Não, mas eu sou assim. A máscara do eu precisa cair de nós. Porque o Senhor, Ele te fez. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele me conhece mais do que a mim mesma. Então, a gente precisa ter a humildade de dizer, Senhor, tire tudo que for de capa, tudo que for de máscara da minha vida. Porque quando você tira suas máscaras diante do Senhor, aí Ele realmente está lhe vendo como Ele lhe formou. Ele está lhe vendo transparente, como diz a música do Mais Jesus. Sou transparente, porque nós, para Deus, nós somos transparentes. E eu ia trazer uma chapa, né? Aquele negócio do raio-x, mas nem achei em casa. Deus, Ele vê você e eu como aquele raio-x. O que tiver por dentro, Deus vê você com o olho de raio-x. Então, para Deus, a gente não
pode, não deve, não consegue usar máscaras. Então, a gente precisa se libertar dessas máscaras que muitas vezes a gente quer se esconder por trás delas. E essa máscara do eu, ela tem escondida nela as minhas escolhas, as minhas decisões, determina as minhas prioridades, segue os meus desejos. Irmãos, quando a gente quer decidir, quando a gente decide largar essas máscaras diante do Senhor, nós estamos nos colocando na presença dEle, como Ele nos formou, como Ele nos conhece, porque Ele quer intimidade. E com máscaras diante de Deus, não tem essa intimidade selada, não tem essa intimidade consagrada, porque a gente está fingindo para a gente mesmo e querendo fingir para Deus que de Deus ninguém zomba e nem engana. Então, que a gente possa, toda vez que a gente for orar, pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo do Deus vivo, que venha nos mostrar o que é que está sendo de capa em nós, o que é que está sendo de máscara em nós, o que é que está tendo de máscara em nós. Então, que a gente possa refletir, que a gente possa pedir ao Senhor, porque o Espírito Santo, Ele não nos deixa enganados. Ele não nos deixa enganados. Ele não passa a mão na sua cabeça dizendo, não, meu filho, você errou, mas está tudo certo, você está aqui, viu? Eu estou lhe apoiando nesse erro. Não. O amor de Deus, Ele não muda, mas Ele quer você deixando as capas e deixando as máscaras de lado para poder ter uma comunhão com Ele intacta, perfeita e uma intimidade com Ele que Ele deseja ter conosco. Amém? Intimidade não permite nem capas e nem máscaras. Quem é casado, sabe, e até algumas pessoas que não são casadas, assim, imagina que intimidade não se admite máscaras, capas, sabe? Então, você tem que se despir para ter intimidade, e você que é casado precisa se despir. Então, para Deus, para a gente ter intimidade com Deus, aí vale para criança, para jovem, para solteiro, para casado, para idoso, para todo mundo. Para a gente ter intimidade com Deus, a gente precisa se despir daquilo que muitas vezes quer nos travar, e é entrave na nossa comunhão com Deus e na nossa intimidade com o Senhor. Então, na sua presença, se você desejar, na sua presença, na presença do Senhor, caem todas as máscaras e caem todas as capas, quando você deseja. Amém? Por enquanto, nós não podemos tirar essa máscara agora, né? Por enquanto. Mas as máscaras espirituais, aquelas que vêm impedir a sua comunhão com Deus, a sua intimidade crescer com o Senhor, elas precisam ser retiradas. E quem tem que retirar, decidir retirar, é você e eu. Amém? Com a ajuda do Espírito Santo.